Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é João, eu sou professor de Geografia e vou estar aqui no pré-vestibular com vocês. Espero conhecer vocês logo, né? Quando tudo isso passar, espero que seja em breve, mas por enquanto vai ser nesse formato aqui de videoaula. Então eu vou ao longo do ano até o Enem, que é o prazo até onde vai o nosso pré-vestibular, eu vou colocando alguns tópicos que eu acho que sejam mais importantes, que podem cair mais nos vestibulares em geral. O primeiro tópico que eu vou falar com vocês é um tópico que nunca cai em desuso. Sempre é comentado algo relacionado a isso, que são as revoluções industriais. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira, a segunda, a terceira revolução, um pouquinho a diferença entre a industrialização nos países desenvolvidos e nos países que ainda estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E vou falar um pouco como foi essa industrialização aqui no Brasil. Vamos para o caso da primeira Revolução Industrial. Bom, como ela ocorreu? Ela ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 e durou até 1860, mais ou menos. Foi um período de 100 anos. Foi no século XVIII, certo? Então, quais fatores que possibilitaram a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra? Bom, separei aqui uns tópicos para vocês. Comércio marítimo, exploração das colônias. O que seria isso? Seria esse acúmulo de capital através das explorações das colônias que a Inglaterra tinha, do comércio marítimo. Outra, a matéria-prima. Você tinha como matéria-prima o ferro, você tinha como matéria-prima o carvão, a lã. Então você tinha na região ali da Inglaterra uma fonte muito grande dessas matérias-primas, ok? Mão de obra abundante e barata. Por que essa mão de obra naquela época na Inglaterra era abundante e barata? Por causa dos cercamentos. O que foram os cercamentos? Foram a expulsão dos camponeses, que eles vão para a cidade após essa expulsão para trabalhar nas fábricas, ok? Então, como se deu essa expulsão dos camponeses? Então, você tinha, o governo chegava na sua casa, na sua propriedade, na área rural, e ele pedia a você um certificado, algo que comprovasse que aquela terra, aquela casa era sua realmente. Aí você chegava assim e falava, ué, mas essa terra foi passada do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai, que passou para mim, não tem nenhum documento. O órgão responsável por pedir essa documentação falava, ué, mas já que você não tem, então aqui não pertence a você, eu quero o documento que ateste que isso é seu. E as pessoas naquela época, naquela região, não tinham esse documento, elas simplesmente moravam ali durante a vida toda. Então elas acabaram sendo retiradas. Sobre as revoluções, o que foram, o que são as revoluções industriais? São nada menos do que um conjunto de transformações no processo produtivo, certo? Na primeira revolução, o que foi? Foi, no caso, a mecanização dessa produção. Antes você tinha uma produção totalmente artesanal e a partir da primeira revolução industrial você tem uma mecanização dessa produção, ok? Tinha como características essa matéria-prima, como eu já disse, o ferro, o carvão e o algodão, a lã, ok? Ela tinha como base de energia o vapor, tinha as máquinas a vapor que utilizavam o próprio carvão para elas funcionarem. Você, nesse primeiro momento você não tinha eletricidade, você não tinha outro meio de se obter energia e você teve a formação de um proletariado. O que seria esse proletariado? Era uma camada da sociedade que era formada pelos operários, ok? Agora, gente, sobre a segunda revolução industrial. Bom, na primeira revolução industrial nós vimos que ela ocorreu somente na Inglaterra, porém agora na segunda revolução industrial ela já se expandiu para outros países, com foco
nos Estados Unidos, no Japão e em alguns outros países da Europa, principalmente a França e a Alemanha. Então aí você já tem uma expansão maior da industrialização. Isso aí nós estamos falando do século XIX, por volta de 1860. Então vocês veem que esses países começaram a se industrializar por volta de 300 anos atrás, menos um pouco. Então, esse processo foi um processo longo, que durou, por exemplo, 100 anos. E no Brasil não foi assim. Isso é algo que eu vou falar mais à frente. Aqui no Brasil nós tivemos uma industrialização muito rápida. E esse é um dos problemas dos países subdesenvolvidos, que é essa questão da industrialização muito rápida, porque tudo que é feito rápido, às pressas, não é bem feito, entendeu? Mas eu vou entrar nessa questão mais à frente. Sobre a segunda revolução industrial, nós já temos a partir daí de energia, não mais o carvão, aí nós já temos agora o petróleo, nós temos a eletricidade, lembrando que a segunda revolução industrial durou por volta de também 100 anos. Então lá para o final da segunda revolução industrial, da segunda metade da revolução industrial, nós já tivemos agora a questão da energia. Nós tivemos avanços no transporte, além das ferrovias serem mais eficientes, dos navios serem maiores e mais rápidos. Agora nós temos também os aviões, por exemplo, na segunda metade da Revolução Industrial. Nós temos os aviões que facilitam esse transporte de mercadoria, essa troca agora, que não é só mais um país que tem suas indústrias, agora são mais de um país, são vários países. Então nós temos agora esse transporte, esse meio de levar as mercadorias mais rápido e mais eficiente. Tá ok? Nós temos também agora o crescimento de grupos empresariais. Nós temos as grandes famílias tendo um investimento maior nas indústrias, como por exemplo a família Ford ou a família Ferrari. Nós temos essas famílias em ascensão, crescendo a sua indústria. Nós temos os meios de produção por grande escala, como Taylorismo, Fordismo. Busca por direitos trabalhistas também é outra questão muito importante da segunda revolução industrial. A partir desse momento, as pessoas começaram a buscar os seus direitos. É aí que surgem os primeiros sindicatos, ok? E as primeiras leis trabalhistas. É a partir somente da segunda revolução industrial. Na primeira revolução industrial você tinha um trabalho muito precarizado, você tinha poucos direitos trabalhistas, quiçá nenhum direito, ok? Então essas linhas de montagem, como eu disse, são uma questão também muito importante. Lembra do Fordismo, lembra sempre dessa questão da produção sempre certinha. Uma máquina põe no caso de um carro, uma máquina põe uma porta, outra máquina põe outra porta, e outra máquina põe os pneus. Essa linha de montagem, ok? Por último, a última revolução industrial, a terceira revolução industrial, que teve início no século XX e que está atualmente ainda, que seria essa revolução que você tem mais avanços tecnológicos, você tem agora, como por exemplo, a biotecnologia sendo incluída nessa revolução também. Você tem agora não mais uma fonte de energia como era na primeira revolução industrial, ou duas fontes, na segunda, o petróleo e a eletricidade. Agora você tem diversas fontes renováveis. Isso, através disso, você tem outra questão importante, a informação agora sendo passada de um país para o outro mais facilmente. Com isso, você tem o crescimento desordenado das cidades. E esse crescimento desordenado das cidades, o que ele gera? Ele gera uma série de problemas, tanto de infraestrutura, quanto de segurança, quanto problemas ambientais. Quanto mais fábricas você tem, mais fábricas que não se preocupam com o meio ambiente, você tem uma maior degradação desse ambiente, ok? A questão muito importante sobre a industrialização é essa diferença entre a industrialização como ocorreu nos países desenvolvidos e como ocorreu nos países subdesenvolvidos. Bom, nos países desenvolvidos ela foi mais longa, como eu disse.
ela teve mais esse tempo de adaptação. Você pode ver, por exemplo, na Inglaterra, por volta lá de 1760, você já começou a industrialização naquela época. Você tem uma diversidade maior de indústria, até por esse tempo ser mais longo, você tem uma diversidade maior. Indústrias tradicionais, que seriam essas famílias grandes, com esses grandes nomes atualmente, como eu citei, família Ford. Você tem essas indústrias tradicionais. Você tem implementado nos países desenvolvidos uma grande tecnologia, esta industrialização. E nos países subdesenvolvidos, você teve uma industrialização rápida e recente, a partir da segunda metade do século XX. Você tem a dependência por países desenvolvidos. Então, um país subdesenvolvido, como é o caso, por exemplo, do Brasil, ele nunca vai ter suas indústrias diretas, vai ser forte na sua indústria totalmente nacional. Tanto é que você pode ver que aqui no Brasil nós temos instalado vários tipos de indústrias de vários outros países. Então você sempre vai depender de países desenvolvidos. E você tem como foco a exportação. Como, por exemplo, você não utiliza os seus produtos internamente só. Você acaba exportando grande parte desse produto, ok? Então você não tem esses produtos sendo aproveitados em sua maioria aqui no próprio país. Então, como foi essa industrialização no Brasil? Por que ela não aconteceu anteriormente? Vamos ver isso aí agora. Bom, quando o Brasil ainda era colônia, você tinha já a Europa começando essa industrialização. E por que o Brasil não aproveitou essa leva e também se industrializou, já que ele era colônia? Exatamente por esse fato, ele era uma colônia. Então a Europa, que já estava na sua revolução industrial, versus o Brasil colônia. Portugal, ele proibiu o desenvolvimento das indústrias por dois motivos aqui no Brasil. Bom, os produtos que iriam ser fabricados aqui iriam concorrer com os produtos do Reino de Portugal. Então não era vantagem para Portugal permitir a industrialização aqui no Brasil, ok? Porque o que eles faziam? Eles pegavam a matéria-prima daqui, levavam para lá e criavam os seus produtos. A partir do momento que o Brasil criasse uma indústria local aqui no Brasil, e as pessoas começassem a abrir indústrias, você teria uma grande concorrência com os produtos de lá. Por quê? Porque aqui já estaria a matéria-prima que seria utilizada. Você não precisaria levar para outro país para fabricar, ok? E também a colônia, aqui no caso o Brasil, ela poderia ganhar força e se tornar independente. Então foram esses dois motivos porque o Portugal não permitiu, enquanto o Brasil colônia, que se tivesse uma industrialização aqui. Medo de perder a colônia, o Brasil se tornar independente, e medo da concorrência dos produtos, ok? Então você começa a ter um incentivo da industrialização aqui no Brasil com a vinda da família portuguesa, da família real portuguesa para o Brasil. Você teve um incentivo maior, já a família instalada aqui, eles, óbvio, iriam querer agora sim instalar a indústria aqui no Brasil. Então você teve um incentivo maior para eles para ser instalada as indústrias aqui no Brasil. Porém não deu certo. Por que não deu certo? Porque o mercado interno aqui, o mercado consumidor do Brasil, ainda era muito pequeno. Então você não tinha quem comprar esses produtos, ok? Com isso nós pulamos agora um período do tempo, e nós vamos falar quando de fato começou a ocorrer essa industrialização aqui no Brasil, que foi por volta de 1930, ok? Só no outro século, a partir do século XX, que começou essa industrialização aqui no Brasil. E o que alavancou essa industrialização? Bom, a exportação do café gerou lucros, e esses lucros se voltaram aos investimentos das indústrias, ok? Também tem o fato dos imigrantes trazerem um grande conhecimento sobre a fabricação de diversos produtos. Então você teve uma forte migração para o Brasil e eles trouxeram conhecimento lá da Europa, que já estava sendo industrializada, algumas partes já tinham sido industrializadas, que ajudaram no manuseio, na fabricação desses produtos, ok? Você também teve, com o crescimento das cidades,
uma formação de uma classe média urbana consumidora. Então aí, a partir desse momento, você tinha agora um mercado interno que conseguia consumir os produtos fabricados aqui, ok? Também a dificuldade de importar produtos durante a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava em guerra, você não conseguia importar os produtos da Europa. Então, qual era a solução? Ficar sem produtos? Não. Era você investir mais na indústria aqui no Brasil. E o que mudou nas cidades aqui no Brasil ou em algumas regiões com a industrialização? Bom, você teve um crescimento muito grande de Rio e de São Paulo com a industrialização. E no governo Getúlio Vargas, ele conseguiu um investimento muito grande dos Estados Unidos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que é localizada hoje em Volta Redonda. Então você teve um investimento estadunidense para a construção dessa siderúrgica, ok? E após a Segunda Guerra Mundial, houve a criação do chamado ABCD paulista, ok? Que tem lá Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Então você teve toda uma base de uma indústria automobilística naquela região, ok? Por fim, somente na década de 60 até 80 você teve um incentivo maior dessas indústrias se expandirem para outras regiões do Brasil, como é o caso do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, ok? Então, eu fiz uma apanhada aqui para essa nossa primeira aula de um resumão das 3 principais revoluções industriais que ocorreram, a industrialização no Brasil. E depois eu vou voltar aqui com outras questões assim que vão linkar com essa aula de hoje. E como exercício, eu vou pedir que vocês me entreguem um resumo dessa aula, do que vocês entenderam, com dúvidas também, caso haja. E daqui a... Nossas aulas vão ser de 15 em 15 dias, então daqui a 15 dias, ou antes, eu vou tentar responder essas dúvidas, mas a próxima aula vai ser daqui a 15 dias, tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela atenção aí. Abraço.